Olá, boa noite, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui mais uma vez com vocês. Estou um pouco preocupada, confesso para vocês. Gente, essa guerra de Israel tá complicada. Precisamos orar muito, pedir para Deus para trazer a paz, né, para lá, porque nós estamos muito assim incertos quanto aos acontecimentos, né? Que Israel é a menina dos olhos do Deus de Israel, né? É a menina dos olhos. Então, Deus ama todos. Não estou dizendo que Deus ama só lá o povo de Israel, não. Deus ama a todos nós, mas nós estamos propensos a muitos acontecimentos. E é necessário que a gente venha se unir em oração. Todos nós precisamos nos unir em oração. A oração é que vai nos fortalecer, é a oração que vai que nos dá ânimo para a gente prosseguir. Nós temos que ser solidários com as outras pessoas, mesmo que não seja do nosso país, né? Israel está precisando de muita solidariedade, de muita ajuda. Nós não podemos ajudar fisicamente, mas nós podemos ajudar em oração, buscando estar, né, na presença de Deus, para que Deus tenha misericórdia, compaixão do seu povo, né? Só Deus para poder fazer as coisas se acalmarem. Se não for o agir de Deus, as coisas ficam ainda mais complicadas, né? Muitas mortes lá em Israel, muita tristeza. Imagina, glórias ao Senhor que nós estamos num país mais manso, né? Embora a gente aqui tenha alguns conflitos e algumas coisas, mas não é tão assim terrível como uma guerra, não é mesmo? Então nós temos que orar para que não venha aí acontecer outra guerra, né? Outra guerra por todos os países. Temos que orar muito, pedir muito a Deus para que Ele venha cuidar de nós, né? A nossa esperança está na perseverança em oração. Quando nós persistimos em orar, em buscar em Deus para que venha trazer chuva de bênçãos, chuva de paz, né? A gente tá muito difícil. Nós sabemos que somos pessoas em todos os lugares, pessoas muito errantes, mas quando se trata de uma guerra ou de qualquer outro assunto que é complicado aos nossos olhos, a nossa única esperança está em Deus. Só Deus pode cuidar do seu povo. Nós devemos pedir para estar debaixo da proteção do Altíssimo, do Deus, né? Esse Deus divino, né? Que pode cuidar de cada um de nós, porque a vontade de Deus não é a nossa vontade. Às vezes nós temos vontades que não está incluso as coisas ao que Deus quer para a gente. Então, nós devemos orar porque Deus é um Deus de maravilhas. Ele faz maravilhas no céu e pode fazer na terra. Ele faz maravilhas na terra também, desde que nós busquemos a combater tudo aquilo que é ruim e pedir a proteção deles para estarmos debaixo da proteção divina dele, tá certo? Então não esqueçam de orar não, hoje, amanhã, depois, orem sempre, pede ao Senhor a paz para Israel, a paz para esse planeta em si, né? Para nossa terra, por todo o planeta. Não adianta pedir só paz para Israel, tem que pedir para todas as nações, não é mesmo? Todas as nações têm que ter paz, e a paz nós só conseguimos através de Deus. Só Ele é a nossa única esperança. Nós devemos perseverar então em oração, tá certo? Mas hoje eu vim aqui, além de estava vendo quantos acontecimentos de Israel, né? Mas nós precisamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, não é mesmo? Então hoje nós vamos continuar falando sobre o Evangelho segundo Mateus, né? Nós já passamos por muitos assuntos lá na frente, desde como tudo Mateus vem nos explicando, né?
o profeta Mateus, mas nós precisamos aqui continuar, né? Nós falamos sobre muitas coisas, né? Sobre o amor ao próximo, né? Como Jesus pronunciou as suas leis quando ele subiu ao monte, né? Para dar os ensinamentos quanto ao sermão da montanha, não é mesmo? E hoje nós vamos falar então sobre a cura de um leproso e também do servo de um centurião, que é justamente o leproso, tá certo? Então eu gostaria muito que você novo que está chegando, não fique só de passagem aqui no canal, aproveite e se inscreva, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Ah, mas você deve pensar assim, mas quem é essa pessoa que tanto fala essas coisas? Pois é, vou me apresentar para você agora. Eu sempre entro aqui, já vou falando, né? E quanto aos assuntos, e às vezes nem me apresento. É porque eu acho que muitas pessoas já me conhecem, mas na verdade nós precisamos nos apresentar, né? Dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá o que for, e falar quem somos nós, né? Cada um de nós, que cada um de nós temos um nome e temos uma origem, né? Então, eu quero dizer para você que está chegando novo que meu nome é Elizabeth Guilhermino, eu sou evangelista e sempre estou aqui trazendo uma palavra muito amiga para todos os que passam por aqui pelo meu canal e aqueles que passam, se inscrevem, gostam do que eu trago aqui, que é sempre uma palavra amiga e uma palavra de Deus, né? O que eu venho trazer aqui está aqui na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que traz aqui muitas coisas importantes, né? Que aconteceram no passado, mas que servem muito para a gente, né? Porque senão não estaria aqui. Essa escritura é uma escritura sagrada, é a palavra de Deus. E nós devemos seguir aqui os mandamentos. Quando nós seguimos os mandamentos e praticamos, procuramos pelo menos tentar praticar, né? Quanto aos mandamentos, todas as outras coisas vão se concluindo da melhor forma possível, porque Deus está conosco. Ele nunca deixa os seus filhos só, tá certo? Então, eu vou ler aqui o capítulo quanto à cura do leproso e depois eu venho com a explicação que está na Bíblia e também fala alguma coisa, tá bom? Então, preste atenção, você novo que está chegando, se inscreva. Muito obrigado por você estar aí, que Deus te abençoe grandemente e vamos ficar firme, tá? Firme em oração, buscando na palavra do Senhor, que a oração é que nos livra de muitos males, é a oração, tá certo? Que Deus está sempre ouvindo as nossas vozes. Não pensa que Deus não ouve, não, que Deus está sempre presente, ouvindo tudo o que se passa com cada um de nós, porque esse Deus, ele é imenso, não tem tamanho para a grandeza desse Senhor, tá certo? Então vamos lá. E diz aqui no versículo de número 1, assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vá, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado faz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha a fé desse centurião. Então, pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz.
E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Presta atenção, hein? Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-o. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai? Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Veja bem, teria muito mais coisas para mim ler aqui para vocês. Além da sogra, né, de Pedro, que foi curada da febre, também tem a cura do paralítico, né? E que vem falando assim, ó. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, preste atenção. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus por ter a tal poder aos homens. Preste atenção, vamos aqui para a explicação que está na nossa Bíblia, né? Pelo menos na minha, não sei se na sua tem. Aqui diz assim: quando o servo, né, disse: quero ser limpo. Aqui explica o seguinte, que a vida de um leproso era muito sofrimento e humilhação naquela época. Por terem uma doença contagiosa, eles não podiam mais conviver com a família e tinham que se isolar de todos. Quando aquele homem doente se aproximou do Senhor Jesus, ele sabia que da sua autoridade para curá-lo, porém não tinha certeza de que esse era o seu desejo. Mas ao ouvir a resposta de Jesus e ser tocado por ele, imediatamente ficou limpo. Espiritualmente, a lepra é um símbolo de pecado, pois assim como ela apodrece o corpo, o pecado faz perecer a alma, tornando-a imunda. Então, o desejo do Senhor Jesus é curar não somente o corpo, mas acima de tudo, a alma doente e contaminada pelo pecado. Para que isso aconteça, ele deu a sua vida na cruz por nós. Então, aqui já está praticamente falando quanto
as coisas, né? E também ele vem falando sobre Israel, né? Que Israel não tinha grande fé assim como o homem quanto o homem que conversou com ele, né? Então diz assim, isto é, nem mesmo na terra escolhida para receber as Sagradas Escrituras, onde Deus realizou tantos sinais e milagres por meio dos profetas, o Senhor Jesus encontrou uma fé como a daquele oficial romano, né? Que era o chefe de muitos, né? É a fé na palavra de Deus e na sua autoridade para muitos, porque os milagres realizados pelo Senhor Jesus não eram suficientes para que crescem nele. Para aquele homem bastava apenas uma só palavra. Então, para aquele oficial bastaria Deus dar uma só palavra e a pessoa da qual ele estava falando ficaria curada. E assim foi feito. Então, e também foi falando quanto aos mortos, né? O sepultamento de uma pessoa é o momento mais triste para a família e para os amigos. E quando todos que o amavam lhe rendem as últimas homenagens e demonstram todo o seu carinho e apreço, isso significa que é uma ocasião de muito respeito e valor para os vivos. Você entende? Mas o Senhor Jesus ensinou que é muito mais importante levar a palavra da salvação aos vivos, assim como nós estamos fazendo aqui, né? Como eu estou fazendo, levando uma palavra amiga. Então, a palavra da salvação aos vivos, do que sepultar a mortos, pois eles poderiam ser sepultados por aqueles que estão mortos espiritualmente, né? Isto é, mortos em seus pecados. Então, quando ele vem falando quanto à fé, né? Um homem, existem pessoas de pouca fé, mas também existem aqueles que têm muita fé. Então, esse episódio nos traz grandes ensinamentos para o sustento da nossa fé. Mostra quanto nós precisamos ser forte, né? Ser forte em oração, ter fé, acreditar que esse Deus, ele pode tudo. Que, na realidade, ele pode, né? Ele pode tudo, ele pode o impossível, nós não podemos nada. E depois vem falando quanto à cura, né? A cura também do paralítico. Então, os discípulos já haviam testemunhado vários milagres naquela época, realizados pelo Senhor Jesus. E naquele dia, viram que o seu poder ia muito além do que eles poderiam imaginar, pois até a natureza se rendia em obediência à voz do Senhor nosso Deus. Você entende? Então, veja bem, o que eu quero falar para vocês, que naquela época foram dias muito difíceis, aconteciam coisas muito difíceis, mas existe uma coisa, uns têm deficiência, né? Tem pessoas que têm deficiência. Vamos falar da física, por exemplo. Uns têm deficiência física, outros têm deficiências mentais, uns lutam contra, tô falando dos nossos dias, tá, gente? Uns lutam contra a atração pelo mesmo sexo, porque existe aí homem com homem, mulher com mulher. Olha que coisa terrível. Foi isso que Deus quis? É isso que Deus proclamou em uma família? Não, né? Então, existe essa luta, né? Essa luta de atração pelo mesmo sexo, né? Como vou dizer, esse debate, né? Há um debate contra a atração pelo mesmo sexo. E também existem também sentimentos, né? Sentimentos de incapacidade, né? Tem pessoas que se sentem incapazes, existem sentimentos de depressão, né? Pessoas que ficam deprimidas, são pessoas que estão oprimidas, né? Por vários motivos, né? Não só motivos de doença, mas motivos de incapacidade, motivos de quanto ao problema sexual, né? Então, existem muitas coisas que levam a pessoa a se oprimir, a viver
numa fase negra, né? Vamos dizer assim, a pessoa vive numa fase negra. Então, cada um de nós precisamos buscar cada vez mais a esse Deus. O que acontece? Deus, ele tem sempre um carinho especial para cada um de nós. Ele traz sempre algo muito especial para com seus filhos. Ele ama os seus filhos. Por isso ele convida. No convite que ele fez, está em Mateus, diz assim, ó, eu vou ler aqui, peraí. Vou ler que eu anotei. Vou ler aqui que eu anotei. Deixa eu ver que é aqui mesmo. Diz assim, aqui mesmo, peraí, deixa eu procurar aqui. É porque tudo eu anoto, tá, gente? Diz assim, ó. Deus então convida a nós, a cada um de nós. Diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha o que Deus está falando. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Deus fala, diz bem claramente que o jugo dele é leve, né? O fardo dele é leve, mas o jugo dele também é suave. Então Deus, ele fez muitos milagres naquela época, né? E assim como ele fez muitos milagres naquela época, ele faz milagres até hoje. Deus faz milagres, muitas coisas acontecem. Naquela época, Deus fez cegos a enxergar, ele fez surdos a ouvirem, ele fez o paralítico andar, né? Ele curou a febre, né? de uma senhora, né? Que agora eu não lembro assim. Então, Deus, ele faz milagres. Como ele fez milagres naquele tempo, ele ainda hoje faz milagres. Deus cura tanto as enfermidades, né? Deus cura tanto os enfermos, quanto ele cura também. Os enfermos são aqueles que recebem setas, né? Que vêm de algum lado. Então, e também Deus cura aqueles que são que carregam doenças. Então, Deus cura tanto enfermidades que são setas enviadas, né? Enfermidades espirituais, quanto a cura física. E Deus, além de curar o físico da gente, ele cura muitas outras coisas. Por exemplo, nós precisamos expressar a gratidão que nós precisamos ter por esse Deus. Você entende o que eu falo? Nós precisamos expressar gratidão. Expressar gratidão por esse Deus. Por quê? Porque Deus cura tanto as enfermidades físicas quanto as espirituais. Deus cura, por exemplo, Deus cura uma pessoa que está com problema sentimental, uma pessoa que está com problema financeiro, uma pessoa que está com problema de doença física, né, no corpo, uma pessoa que está com problema, conflitos familiares. Tudo isso Deus entra com a solução. Ele entra com a solução e traz a cura. Por exemplo, eu posso dizer que eu recebi milagre de Deus. Porque eu tive um problema aí muito sério, né? Quando houve o falecimento da minha irmãzinha, eu fiquei oprimida, né? Eu fiquei com depressão. E foi através da minha fé, das minhas orações, né? E de recebimento de muitas orações. Recebi muitas orações também do meu bispo amado. E eu fiquei curada, Deus curou. Então Deus cura a gente. Ele cura de depressão, ele cura de sangramentos, ele cura
várias coisas. Deus tem poder para curar o que Ele quiser. Então nós devemos reconhecer coisas que Deus faz, porque Deus tem poder para isso, para curar qualquer coisa que esteja na nossa vida. Você entende? É importante que a gente entenda isso, que Deus é Deus, que não existe outro além dele capaz de cuidar da gente, cuidar de nós. Então, muitos de nós carregamos muitos fardos pesados, né? Nós carregamos fardos pesados que poderiam a gente deixar para trás, né? Mas Deus, ele cuida da gente, Ele se agrada quando nós intercedemos e buscamos Ele, porque o Senhor é o nosso socorro. Quando nós buscamos esse Deus, Ele se agrada de nós. Então Ele vem e socorre os seus filhos, né? Ele vem e socorre cada um de nós que nos encontramos aflitos, né? Que nos encontramos com muitos problemas. Jesus, Ele atendeu ao homem quanto à saúde, ele deu saúde ao centurião imediatamente quando ele pediu, né? Ele pediu dizendo, e ele falou que não seria digno que Jesus entrasse na casa dele, né? Então, mas mesmo assim, Jesus curou o leproso. O leproso, ele sabia que Jesus tinha poder para curar. Deus tem poder para curar todos os doentes. Assim como Jesus viu a fé nesse centurião, né? Ele curando o leproso e também curando lá a pessoa da qual ele falou, Deus viu muita fé nele. E tanto que ele falou que nunca viu tanta fé como aquele oficial, né? Porque o oficial, ele falou, se o senhor disser uma palavra daqui, fulano fica curado lá. Então, a salvação vem de Deus, a cura vem de Deus. Deus tem poder para curar, para operar, para sarar. O poder de cura de Deus aplica-se a todas as áreas de nossas vidas, você entende? Aplica-se a todas as áreas de nossas vidas. Por isso que ele falou, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Deus falou isso. Todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, muitos de nós carregamos fardos pesados. Muitos de nós, a gente perdeu, né? Muitas pessoas morreram da nossa família, perdemos entes queridos e muitos cuidam de pessoas doentes. Assim como eu, por exemplo, eu cuido da minha irmã, que ela tem problema, ela é doente, a mais velha. A Cássia ainda está aqui comigo, glórias ao Senhor, então eu cuido dela. Então, cada um de nós temos um fardo, né, para carregar. Uns perdem entes queridos para a morte, outros cuidam de alguém doente. Então, pode ser qualquer doença, grave ou não, né, que pode atingir, né, qualquer pessoa, você entende? Então, a pessoa que tem problema, ela anseia por cura, né? A pessoa quer ser curada, né? E aí é hora que a gente tem que entrar com muita oração, pedir muito a Deus, né? Porque tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, nós temos que acreditar que vamos conseguir, porque Deus, Ele cura, Ele sara, Ele opera, Ele faz o que tiver que fazer para te ver bem, para te ver feliz. Ele faz o milagre, ele ainda atua com seus milagres. Então,
pode ter também, não só para casos de doenças, tá, gente? A gente às vezes deseja muito outras coisas, né? Às vezes uns desejam, por exemplo, terminar uma faculdade que está sem condições de terminar, uns desejam casar-se, né? Tem pessoas que desejam casar, né? E para um casamento eterno, né? Um casamento de verdade, né? Um casamento puro, lindo, um casamento que é coisa de Deus, né? O homem, Deus fez o homem e a mulher para serem um só, para viverem junto, um ajuda o outro. Então, uns sucumbiram com práticas naquela época compulsivas, como o consumo, né, de muitas coisas que aconteciam naquela época. E hoje em dia, também acontece isso, muitos sucumbem-se por vícios, né, de álcool, de cigarro, né, de drogas, de pornografia e muitas outras coisas que vem dizendo. Então, como eu disse, muitos têm deficiência física e outros também têm deficiências mentais. Então, é aquilo que eu disse, Deus cura tanto enfermidades espirituais quanto as físicas. Deus cura enfermidades espirituais e físicas. Então, é preciso ter fé,